gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem e espero que todos estejam muito bem. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer aqui a videoaula dessa linda capa de botijão, tá bom? Ela ficou muito linda, muito fofa. E essa aplicação aqui que eu utilizei da Mini, vocês encontram aqui no meu canal. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Você clicando no link vai te levar direto para a videoaula dessa linda aplicação. Lá eu ensino a fazer a cabeça, as orelhas, o lacinho e também as bolinhas dos lacinhos aqui também, tá bom? Aqui abaixo na descrição também você encontra a lista de materiais que vamos utilizar na videoaula de hoje, tá bom? Eu espero que todos consigam fazer essa linda peça. Se você não for inscrito no meu canal, você se inscreve, ative o sininho na opção todas, assim você não perde nenhuma novidade que eu for trazer aqui. Deixa o like, isso me ajuda muito e me incentiva a estar trazendo mais conteúdo para vocês, tá bom? Então fiquem agora com a videoaula. Então, gente, os materiais que vamos utilizar na nossa videoaula de hoje vão ser fio 6 nas cores vermelho e preto. Para trabalhar com essa espessura de fio, eu vou usar a agulha 4 mm e também vou usar uma tesourinha para os arremates. Na nossa peça de hoje, eu vou estar colocando essa linda aplicação da Mini. Eu já ensino ela aqui no canal, tá bom? Então aqui abaixo na descrição eu vou deixar o link que te leva direto para essa videoaula para você fazer essa linda aplicação. Também aqui na descrição vou deixar a listinha de materiais para vocês. Então vamos à nossa videoaula. Bom, gente, vou dar início aqui à nossa videoaula com o fio vermelho, tá? Fiz aqui a minha laçadinha inicial. E aqui eu vou estar subindo 36 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Façam as 36 correntinhas de vocês. Vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Então, eu fiz aqui as minhas 36 correntinhas. Então, aqui, para você fazer a sua capa ficar mais larga, você vai aumentar de 4 em 4 correntinhas, tá? Fiz as 36 correntinhas, então, a contar da nossa agulha, vamos contar 1, 2, 3, 4. Na quinta correntinha, vamos colocar um ponto alto. Vai ficar assim. Faço uma correntinha, pulo aqui uma correntinha de base, na próxima coloco um ponto alto. Na próxima correntinha, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. Pulo uma de base, uma correntinha de base, e na próxima vou colocar um ponto alto. Na correntinha seguinte, um ponto alto. E na próxima correntinha de base, faço mais um ponto alto. Então, aqui já ficamos com 2 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer uma correntinha, pular uma correntinha de base e na próxima vou fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. Fiquei aqui com 3 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Eu vou trabalhar assim até chegar aqui no final e volto com vocês para mostrar como vai ser feito o nosso finalzinho. Chegando aqui ao fim da nossa carreira, fiz aqui uma correntinha, vou pular uma correntinha de base e nos 2 pontos finais vou colocar um ponto alto sobre cada um, ficando com 2 pontos altos no final. Então, a nossa carreira vai ficar assim, 2 pontos altos no início, contando com aquelas correntinhas que usamos para virar. E aí, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. No final, uma correntinha e 2 pontos altos para ficar igual aqui ao nosso início, tá bom? Agora, vamos subir 3 correntinhas. Vamos virar o nosso trabalhinho. E aqui, em cima deste outro ponto alto aqui dos nossos dois no começo, a gente vai estar colocando um ponto alto. Ficando novamente com 2 pontos altos aqui no início. Vamos fazer uma correntinha e vamos aqui para este primeiro bloquinho de 3 pontos altos. No primeiro ponto alto, eu vou fazer um aumento, colocando 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base.
Então, aqui colocamos 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. No próximo ponto alto, faço um ponto alto apenas. E no próximo ponto alto, vou fazer novamente um aumento aqui, tá bom? Então, eu vou colocar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. Então, na carreira anterior, a gente tinha 3 pontinhos altos e agora a gente vai ficar com 5, tá? Vou fazer aqui uma correntinha, vou passar para o próximo bloquinho de 3 pontos altos e no primeiro ponto alto eu vou fazer um aumento novamente. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. No segundo ponto alto do bloquinho, eu coloco apenas um ponto alto. E no terceiro ponto alto do bloquinho, eu coloco 2 pontos altos, fazendo assim um aumento novamente. Uma correntinha de separação, passamos para o próximo bloquinho de 3 pontos altos e no primeiro ponto alto faço 2 pontos altos. No segundo ponto alto do bloquinho, faço um ponto alto sozinho. E no terceiro ponto alto, faço 2 pontos altos. Então, essa carreira vai ficar assim, tá? 5 pontos altos, sendo 2 no primeiro e 2 no último. No do meio, a gente faz só um ponto alto mesmo. Vamos fazer aqui novamente uma correntinha e vamos dar continuidade e eu volto aqui no final com vocês. Chegando ao fim de mais essa carreira, vou fazer uma correntinha e aqui nos 2 últimos eu vou colocar um ponto alto para cada um. Um ponto alto sobre ponto alto e aqui nessas correntinhas faço um ponto alto também. Então, nessa carreira, nós ficamos com 5 pontos altos, fazendo um aumento no primeiro ponto alto de base e no último ponto alto de base. Agora, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho e no próximo ponto alto aqui, ó, nesse que a gente tem 2 pontos altos, no próximo eu coloco um ponto alto também. Faço uma correntinha e agora a gente vai passar aqui para trabalhar nesse grupinho de 5 pontos altos de base. Então, no primeiro ponto alto eu vou fazer um aumento, colocando 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo ponto alto faço um ponto alto. No próximo ponto alto faço um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Chegamos aqui ao nosso último ponto alto aqui. Nele, a gente também vai fazer um aumento, colocando 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, tá? Na carreira anterior, tínhamos 5 e nessa vamos ficar com 7, fazendo sempre um aumento no primeiro ponto alto e no último. Então, aqui eu faço uma correntinha. Vamos passar para o nosso próximo bloquinho de 5 pontos altos. No primeiro ponto alto, faço um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo ponto alto, faço um ponto alto sozinho. No próximo ponto alto de base, mais um ponto alto sozinho. No próximo, mais um ponto alto. Chegamos novamente aqui ao último ponto alto do nosso bloquinho de 5. Então, aqui a gente vai fazer mais um aumento, colocando 2 pontos altos juntos no mesmo ponto alto de base. Vou fazer mais uma vez com vocês. Vamos fazer uma correntinha. No primeiro ponto alto aqui dos nossos 5 pontos altos, vou colocar um aumento com 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. No último ponto alto aqui, a gente coloca 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Vamos trabalhando assim essa carreira e no final eu volto com vocês. Prontinho, chegando aqui ao final de mais uma carreira, eu vou estar fazendo uma correntinha. E aqui, nesses 2 últimos pontos, vou colocar um ponto alto sobre cada ponto de base, ficando novamente com 2 pontos altos aqui no final da nossa carreira. Vamos subir 3 correntinhas, virar o nosso trabalho e fazer um ponto alto sobre o ponto alto aqui. Reparem que aqui sempre no início vamos ficar com 2 pontos altos, tá vendo? E no final também, tá bom? Então, aqui eu faço uma correntinha, vou passar aqui pro nosso
para os nossos pontos altos, tá? Na carreira anterior, nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E nessa carreira agora, a gente vai ficar com 9 pontos altos, fazendo um aumento no primeiro ponto alto e no último. Então, aqui no primeiro ponto alto, faço 2 pontos altos sobre o mesmo de base. E vou trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no último ponto alto. Então, vamos lá. Um ponto alto sobre cada ponto de base, até chegar aqui no nosso último ponto alto. Cheguei no nosso último ponto alto, faço um aumento, colocando 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Então, na nossa quarta carreira, vamos ficar com 9 pontos altos. Faço uma correntinha, passo aqui para o próximo bloquinho e no primeiro ponto alto faço um aumento. Nós vamos colocar um aumento sempre no primeiro e no último ponto alto. Vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto de base até chegar no último ponto alto, onde vou colocar novamente um aumento. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até chegarmos aqui no finalzinho, no nosso último ponto. Então, cheguei aqui no último ponto, vou colocar 2 pontos altos no mesmo de base, ficando novamente com 9 pontos altos. Vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no final e volto com vocês. Chegando ao fim de mais essa carreira, fiz aqui os 9 pontos, faço uma correntinha e 2 pontos altos aqui no final, novamente, tá? Então, os 2 pontos altos vão permanecendo aí, fazendo essa repetição, 2 pontos altos no início e 2 pontos altos no final. Vamos subir novamente 3 correntinhas, vamos virar o nosso trabalho novamente e fazer um ponto alto sobre este outro ponto alto, ficando novamente com 2 pontos altos no início, tá? Vamos fazer aqui uma correntinha e estamos na quinta carreirinha. Agora aqui a gente vai fazer um aumento no primeiro ponto alto. Na carreira anterior, a gente ficou com 9 pontos e nessa carreira nós vamos ficar com 11 pontos. Então, vou colocar 2 pontos aqui no começo, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até chegar no meu último ponto alto, onde novamente vou estar fazendo um aumento, né, no final. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E no último ponto, faço novamente um aumento, fazendo 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. Ficando assim no total de 11 pontos altos nessa carreira. Vou fazer uma correntinha. Aqui no nosso primeiro ponto alto do bloquinho, eu faço 2 pontos altos, fazendo um aumento aqui. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. No próximo, faço um ponto alto, ficando com 3. No próximo, um ponto alto, ficando com 4. Um ponto alto no próximo ponto alto de base, ficando com 5. No próximo, faço o sexto ponto alto. No próximo, o sétimo ponto alto. No próximo ponto alto de base, faço o nosso oitavo ponto alto. No próximo, faço o nosso nono ponto alto. E no último ponto aqui, dos nossos pontos altos de base, eu faço um aumento, colocando 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base, ficando assim com 11 pontos altos, tá? Faço aqui uma correntinha e novamente vou começar aqui fazendo nossos 11 pontos altos sobre os pontos altos de base. Lembrando que a gente vai ter que sempre colocar o aumento no primeiro e no último ponto alto, tá? De cada motivinho deste aqui. Vou fazer os meus e já volto com vocês. Cheguei ao fim de mais essa carreirinha. Ficamos com 11 pontos altos aqui no nosso motivo agora. Então, aqui no final, fiz uma correntinha e 2 pontos altos aqui, como fizemos no início. Já subi as 3 correntinhas, vou virar o nosso trabalho. Vou colocar um ponto alto sobre este outro ponto alto aqui, ficando novamente com 2 pontos altos no início. Faço uma correntinha e agora aqui a gente vai mudar um pouquinho, tá? Então, eu vou explicar pra vocês. No nosso primeiro ponto alto, a gente vai colocar um aumento normal,
fazendo 2 pontos altos em cima do mesmo ponto alto de base. E agora, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos altos sobre cada ponto alto de base, tá? Então, vou colocar um ponto alto sobre este ponto alto de base, mais um no próximo ponto alto de base, ficando com 2. No próximo, faço um ponto alto novamente, ficando com 3. E no próximo, um ponto alto sozinho novamente. Então, ficamos assim, ó. Um aumento no primeiro ponto e 4 pontos altos sobre cada ponto alto de base. Aqui, no próximo ponto alto, vou fazer novamente um aumento, colocando 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. E volto novamente a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base, tá? Então, vamos colocar no próximo um ponto alto. No próximo ponto alto, vamos colocar mais um ponto alto, ficando com 2. No próximo, mais um ponto alto, ficando assim com 3. E no próximo, um ponto alto, ficando com 4 pontos altos sobre cada ponto alto de base. E no último ponto aqui do nosso motivo, vamos fazer um aumento, colocando 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. Então, essa carreirinha a gente ficou com um aumento no começo, um aumento no meio e um aumento no final. Eu vou fazer novamente aqui para vocês. Fiz aqui uma correntinha, passo para os próximos pontos altos. No primeiro, eu coloco um aumento fazendo 2 pontos altos. E agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos altos sobre 4 pontos altos de base, um para cada um. Então, vou colocar um ponto alto no próximo ponto alto de base, ficando com 1, no próximo um ponto alto, ficando com 2, no próximo ponto alto de base coloco um ponto alto sozinho, ficando com 3, e no próximo mais um ponto alto. Então, aqui ficamos assim. No próximo ponto alto, vamos fazer um aumento, colocando 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base, e tornamos novamente a trabalhar 4 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto de base. Então, no próximo eu coloco um ponto alto, no próximo mais um ponto alto, no nosso próximo ponto alto de base mais um ponto alto, e no próximo mais um ponto alto. Ficamos novamente com 4 pontos altos sozinhos após o aumento. E no último ponto alto de base eu faço um aumento, colocando 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. Então, nesta carreira, nós vamos trabalhar assim. Separados por uma correntinha, a gente vem aqui fazendo um aumento no primeiro ponto alto de base, trabalhamos um ponto alto sobre cada ponto alto de base até ficarmos com 4 pontos altos, e depois fazemos novamente um aumento no mesmo ponto alto, a gente coloca 2 pontos altos, voltamos a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base até ficarmos novamente com 4 pontos altos, e no último ponto alto fazemos um aumento, tá? Então, aqui eu vou continuar a minha carreira, volto aqui no final com vocês. Chegando ao fim aqui da nossa carreira, vou fazer uma correntinha, e aqui nos 2 últimos pontos altos, vou colocar um ponto alto sobre cada um, ficando novamente com 2 pontos altos no final, como ficamos aqui no nosso início também. Vamos subir novamente 3 correntinhas, virar o nosso trabalho, e nessa carreira agora a gente vai fazer ela todinha com pontos fechados, sem nenhuma correntinha, tá? Então, aqui a gente faz no próximo ponto alto um ponto alto, ficando com 2 pontos altos aqui no início. E aqui, na nossa correntinha, eu vou estar trabalhando um ponto alto agora. Chegamos aqui ao nosso grupinho. No primeiro ponto alto, eu vou colocar um aumento, fazendo 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. E agora, vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Aquele aumento que fizemos no meio da carreira, no meio do motivo aqui, ó, a gente não vai repetir, tá? A gente vai fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base, e o aumento a gente vai fazer só no primeiro e no último ponto alto de base dos nossos motivinhos, tá? Então, aqui eu vou trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até chegar no nosso último ponto alto do motivo.
fazendo assim um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até chegarmos no último ponto alto aqui. Chegando aqui, ó, no último ponto alto de base, antes da nossa correntinha, eu vou colocar 2 pontos altos, juntos no mesmo ponto alto de base. E aqui dentro da nossa correntinha, eu faço um ponto alto agora, tá? Então, a gente vai ficando assim, com pontos altos fechados nessa carreira. Vou fazer mais uma vez aqui com vocês. No primeiro ponto alto aqui, faço 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base, fazendo assim um aumento. E vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base, sem nenhum aumento, até chegarmos no último, onde vamos fazer novamente um aumento. Aquele aumento que nós fizemos no meio, na carreira anterior, a gente não vai fazer agora, tá? É um ponto alto sobre cada ponto e aumento só no primeiro e no último ponto aqui de cada motivo de base. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base, até chegarmos no último ponto alto. Chegamos aqui ao nosso último ponto alto, a gente faz um aumento, colocando 2 pontos altos sobre o mesmo ponto alto de base. E dentro da nossa correntinha, vamos colocar um ponto alto apenas. Vai ficando assim a nossa carreira, ó, de pontos altos fechados, tá? Então, eu vou completar aqui a minha carreira trabalhando desta forma, sempre colocando um aumento no primeiro ponto alto aqui de base e no último. O motivo, gente, é esse desenho que se vocês repararem, a nossa capa tá fazendo aqui um desenho, tá vendo? Então, isso aqui é o que eu chamo de motivo. E no primeiro ponto alto deste motivo e no último, a gente vai pôr um aumento, fazendo assim, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. E no meio do nosso motivo, a gente vai colocar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Vou trabalhar com vocês dessa forma até chegarmos no último ponto alto e volto com vocês para a gente dar continuidade ao nosso passo a passo. Lembrando que dentro das nossas correntinhas a gente vai colocar só um ponto alto, tá bom? Vamos trabalhar assim e eu já volto. Prontinho, gente, finalizei aqui a nossa carreirinha de pontos altos fechados, tá? Cheguei aqui no final, vou subir 3 correntinhas, vou virar o nosso trabalhinho. E agora aqui a gente vai trabalhar só pegando uma alcinha do nosso ponto. Então, aqui fiz os 3 correntinhas, no próximo ponto alto vou fazer um ponto alto pegando apenas a alcinha de trás do nosso ponto. E no próximo, mais um ponto alto, ó. Só uma alcinha, vai ficando assim o nosso trabalhinho, tá vendo? Faço 2 correntinhas, vou pular aqui 2 pontos altos de base, e no terceiro, pegando só uma alcinha do nosso ponto, a gente vai fazer mais um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, aqui nessa carreira, a gente vai trabalhar bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? Pulando sempre 2 pontos altos de base. Vou fazer novamente 2 correntinhas, vou pular aqui, ó, 2 pontos de base, e no terceiro, venho fazendo um ponto alto, pegando só uma alcinha do nosso ponto. No próximo, mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Formamos assim mais um bloquinho de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas e assim a gente vai trabalhando, ó. Pulamos 2 pontos de base, no terceiro faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto, pegando sempre só uma alcinha do nosso ponto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, essa carreira vai ser assim, tá? A gente vai estar trabalhando 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, pulando 2 pontos de base e 3 pontos altos novamente. Bloquinhos de 3 pontos altos por toda essa carreira, pegando sempre na alcinha de trás. Depois a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer um detalhezinho nesta outra correntinha que a gente não pegou aqui, tá? Nessa outra alcinha do ponto que a gente deixou de trabalhar, depois a gente vai fazer um detalhe aqui.
Então, eu vou fazer assim, quando eu chegar lá no final da nossa carreira, eu volto com vocês. Finalizei aqui a nossa carreira, gente, trabalhando sempre 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E aqui no final, olha, a gente vai ter que fazer uma mudança, tá? Então, aqui eu fiz as 2 correntinhas e aqui, para dar certo, eu vou pular 3 pontos de base e aqui no final vou fazer 3 pontos altos, um sobre cada ponto alto de base, tá? Só que no finalzinho a gente vai ter que fazer essa adaptação. Na carreira inteira a gente trabalhou 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, pulando sempre 2 de base. Só aqui no final, mas não vai dar alteração nenhuma no nosso resultado. Aqui, gente, desculpa, eu tenho que fazer aqui pegando só uma alcinha, tá? Então, aqui, ó, vou arrumar. Fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto de base, pegando só a alcinha de trás do ponto, tá? Pra ficar como se fosse um relevinho aqui, ó. E depois a gente vai fazer um detalhe. No final eu volto mostrando pra vocês como é feito esse detalhe, tá? Então, aqui a gente vai finalizando. Então, aqui a gente já tá na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos agora fazer a 9ª carreira. Então, aqui a gente vai subir 3 correntinhas, que significam um ponto alto, e mais 2 correntinhas para virar. Vamos virar o nosso trabalho. E agora, gente, a gente vai trabalhar dentro dos espacinhos de 2 correntinhas e dentro vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer 2 correntinhas. No próximo espacinho de 2 correntinhas, eu faço 3 pontos altos. Faço novamente 2 correntinhas. Pulo para o próximo espacinho de 2 correntinhas e coloco novamente 3 pontos altos. Então, essa carreira vai ser feita assim, novamente, com um bloquinho de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. E trabalhamos dentro das nossas correntinhas de base 3 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer assim a minha carreira inteira e lá no final eu volto com vocês. Então, chegando aqui ao fim de mais uma carreira, eu faço 2 correntinhas. E aqui, no nosso último ponto aqui, na nossa terceira correntinha, a gente vai colocar um ponto alto, certo? Então, aqui a gente vai subir 3 correntinhas agora, vamos virar o nosso trabalhinho. E agora aqui, gente, dentro do nosso primeiro espacinho aqui que temos, a gente vai colocar 2 pontos altos. Completando assim o nosso primeiro bloquinho da carreira, tá? Vamos fazer 2 correntinhas de separação. Vamos para o próximo intervalinho de 2 correntinhas, vamos colocar 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Vamos fazer 2 correntinhas, vamos direto para o próximo intervalinho de 2 correntinhas e vamos fazer 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntinhas de intervalo, passo para as 2 correntinhas de base e faço 3 pontos altos. Então, gente, essa carreira vai ser novamente 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, vou adiantar um pouquinho o meu trabalho, tá? No final, eu vou fazer aqui no fim, eu vou fazer 2 pontos altos aqui dentro, ó. Aqui no fim, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui dentro e um ponto alto sobre essas correntinhas que subimos no início, tá? E aí, eu vou ter que trabalhar aqui até ficar com 6 carreirinhas. Já estou trabalhando a terceira, vou chegar lá no final, vou fazer lá os 2 pontos altos como eu expliquei pra vocês, 2 pontos altos dentro desse intervalinho e um ponto alto sobre a terceira correntinha aqui que fizemos. E vou subir novamente 5 correntinhas e vou dar continuidade ao meu trabalho. Então, vai ser sempre assim. Uma carreira vai começar com o bloquinho completo e uma carreira vamos ficar assim, com o quadradinho em aberto, tá? Começando com 5 correntinhas, que é 3, que é um ponto alto, 2 para virar. Então, eu vou fazer aqui até eu ficar com 6 carreirinhas, tá? E volto com vocês pra gente dar continuidade. Prontinho, gente, cheguei aqui ao final de mais essa carreira. Ela foi toda trabalhada aqui também, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Finalizei, totalizei aqui 6 carreirinhas, tá?
Bom, aqui na lateral vai ser sempre assim, tá, gente? Ó, três pontos altos, um bloquinho de 3 pontos altos, um espacinho. Um bloquinho de 3 pontos altos, um espacinho, tá? Só pra vocês saberem aqui como é que vai ser. E no outro lado da carreira também é do mesmo jeito, tá? Então, aqui a gente ficou com 6 carreirinhas. E agora a gente totalizou aqui, desde a nossa primeira carreira até aqui, 13 carreiras. E agora a gente vai dar início à nossa 14ª carreirinha. Na nossa 14ª carreira, a gente vai trabalhar pontos altos fechados. Então, aqui eu vou subir 3 correntinhas. E aqui, ó, é onde a gente estava trabalhando dois pontos altos, a gente vai fazer agora 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No comecinho aqui agora, nós ficamos com 4 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que subimos. Para cada ponto alto de base, vamos estar colocando um ponto alto. Então, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo, um ponto alto. Dentro das nossas 2 correntinhas de base agora, nos nossos intervalinhos de 2 correntinhas, a gente vai colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E para cada ponto alto de base dos nossos grupinhos de 3 pontos altos, a gente vai colocar um ponto alto sobre cada um. 1, 2 e 3. Nas 2 correntinhas, colocamos 3 pontos altos e sobre cada ponto alto de base, nós colocamos um ponto alto para cada um. Vamos trabalhar assim toda essa carreira com pontos altos fechados, tá? Trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base. Dentro das nossas correntinhas, colocamos 3 pontos altos. Vamos fazer assim até o final e eu volto com vocês. Prontinho, gente, chegando aqui ao final da nossa 14ª carreirinha, onde a gente foi trabalhando 3 pontos altos dentro das 2 correntinhas e um ponto alto para cada ponto alto de base, formando mais 3 pontos altos, ponto alto fechado nessa carreirinha. Fiz aqui até o final e aqui neste último espacinho a gente vai colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E aqui, de baixo para cima, na nossa 3ª correntinha, a gente vai colocar um ponto alto aqui no finalzinho, tá? Finalizando assim a nossa 14ª carreirinha, contando desde o início que fizemos, tá? Então, aqui, gente, agora eu vou cortar este fio, tá? Eu vou cortar, vou arrematar e vou colocar a minha outra cor, que é o preto, para dar continuidade ao nosso passo a passo. Mas aqui fica a seu critério, se você quiser continuar cor única ou a cor de sua preferência, então aqui em diante é com vocês. Mas eu vou trocar a cor, tá? Vou colocar o preto e já volto com vocês pra gente dar continuidade ao nosso passo a passo. Prontinho, gente, já cortei e arrematei o nosso fiozinho aqui direitinho, tá bom? Aqui do outro lado, eu já coloquei o nosso fio preto pra gente dar continuidade ao nosso passo a passo. Mas antes, eu vou dar uma explicação bem rapidinha aqui pra vocês, pra que não restem dúvidas, tá bom? E vocês consigam fazer o trabalhinho de vocês bem direitinho aí. Aqui, gente, a contar desde a nossa primeira carreirinha da nossa peça, na nossa 7ª carreirinha, a gente trabalhou pontos altos fechados aqui, certo? E na nossa 8ª carreira, eu falei pra vocês trabalhar pegando apenas uma perninha aqui do nosso ponto alto de base, deixando uma perninha livre pra gente tá fazendo um detalhezinho no final, que eu vou voltar e vou ensinar pra vocês bem direitinho aqui como é que vai ser feito, tá? Então, aonde a gente vai fazer o nosso detalhe no final é o direito da nossa peça, tá bom? Essa explicação, gente, vale mais para quando a gente for fazer o nosso bico de acabamento, tá? Porque aí a gente vai ter que lembrar qual é o direito da nossa peça bem direitinho, para ele ficar bem certinho aí do lado direito da nossa peça. Então, aqui a gente vai dar continuidade ao nosso passo a passo, tá bom? Quem estiver fazendo na mesma cor, é só prosseguir direitinho. E quem trocou, assim como eu, para a cor de sua preferência ou igual a minha, a gente vai continuar sem nenhuma diferença, tá? Vou subir aqui 3 correntinhas, então, 1, 2, 3 correntinhas. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto.
ficando aqui com um bloquinho de 3 pontos altos, contando com as nossas 3 correntinhas que subimos. Vou fazer 2 correntinhas de separação, vou pular só um ponto de base e no próximo eu já volto fazendo um ponto alto. No próximo ponto alto de base faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. Ficando aqui com 2 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Faço 2 correntinhas de separação novamente. Vou pular apenas um ponto aqui da minha base e no próximo faço um ponto alto. No próximo mais um ponto alto e no próximo um ponto alto, ficando aqui com 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Essa carreira vai ser toda trabalhada dessa forma, tá bom, gente? 3 pontos altos sobre cada ponto alto de base, 2 correntinhas, pula só um ponto alto de base e volta a fazer novamente o grupinho de 3 pontos altos. Vou trabalhar assim por toda a nossa carreira e quando chegar aqui no final, eu venho para mostrar para vocês como a gente vai estar fazendo aqui o finalzinho, tá bom? Prontinho, gente, tô chegando aqui ao final da nossa carreira. Trabalhei normalmente aqui 35 quadradinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, pulando apenas um de base. Aqui no final, para dar certinho, a gente vai ter que fazer uma adaptaçãozinha. Então, aqui já fiz as 2 correntinhas e aqui a gente vai pular 2 de base. E no próximo a gente vai estar fazendo um ponto alto. No próximo ponto de base faço mais um ponto alto. E no próximo mais um ponto alto. Vou fazer novamente 2 correntinhas e agora pular 2 de base novamente e aqui faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e aqui no último ponto alto faço um ponto alto. Só que no final, tá? A gente vai trabalhar aqui 35 normalmente, tá? 35 quadradinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas e por todos eles a gente vai estar pulando apenas um de base. Só aqui no final, para dar certinho, a gente vai pular 2 de base, tá? Então, a gente pulou 2 de base aqui, fez um bloquinho de 3 pontos altos, pulou 2 de base aqui e fez mais um bloquinho de 3 pontos altos. Totalizando nessa carreira 37 bloquinhos de 3 pontos altos, tá bom? Pode fazer sem medo essas adaptações aqui no final, que não dá alteração no trabalho de vocês, tá bom? Vai dar certinho e vai ficar lindo do mesmo jeito. Aqui no final, vou subir 3 correntinhas que significam um ponto alto, mais 2 correntinhas para virar. Vou virar o nosso trabalhinho. E aqui, vou para o nosso primeiro bloquinho aqui, ó. A gente pula esse bloquinho aqui, vamos nessas 2 correntinhas e vamos colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntinhas, no próximo intervalinho de 2 correntinhas, faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas de separação, no próximo intervalinho de 2 correntinhas de base, eu coloco 3 pontos altos novamente. 2 correntinhas, no próximo intervalinho de 2 correntinhas de base, eu coloco 3 pontos altos. Nós vamos trabalhar assim, fazendo 3 pontos altos separados por 2 correntinhas por toda a nossa carreira, tá bom? Em todos os nossos espacinhos de 2 correntinhas, a gente vai colocar 3 pontos altos e separar com 2 correntinhas. Então, vamos trabalhar assim por toda essa carreira e no final, volto com vocês. Chegando aqui ao fim de mais essa carreira, vou fazer 2 correntinhas e aqui, ó, no nosso último pontinho da carreira aqui, que vai ser aquelas 3 correntinhas que subimos, a gente vai colocar sobre a terceira correntinha um ponto alto para finalizar nossa carreirinha. Vai ficando assim. Agora eu vou subir 3 correntinhas, vou virar o nosso trabalho e aqui, ó, dentro deste primeiro espacinho aqui, eu vou colocar mais 2 pontos altos para totalizar aqui um grupinho de 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que subimos no início. Vou fazer 2 correntinhas, vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e vou colocar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntinhas, passo para o próximo intervalinho de 2 correntinhas e faço
novamente um grupinho de 3 pontos altos aqui dentro. Duas correntinhas, no próximo intervalinho, 3 pontos altos. Então, essa carreirinha aqui, gente, é repetição novamente, tá? Então, aqui a gente estamos fazendo aqui a nossa terceira carreira, certo? A gente vai trabalhar aqui até ficarmos no total de 8 carreirinhas nessa cor preta, tá? Então, eu vou terminar essa carreirinha e vou subir mais 5 carreirinhas até totalizar 8 carreirinhas. São só repetição, tá? Todas as carreiras vão ser feitas com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Façam aí as de vocês, tá? E eu já volto pra gente dar continuidade. Prontinho, gente, voltei aqui, eu já fiz as minhas 8 carreirinhas na cor preta, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas concluídas, já cortei, arrematei o meu fio e vou trocar aqui de cor novamente, tá? Coloquei aqui novamente a minha cor vermelha e agora eu vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. E nesse espacinho de 2 correntinhas que temos aqui, eu vou colocar mais 2 pontos altos para completar assim o meu primeiro bloquinho da carreira. Vou fazer 2 correntinhas, vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e vou colocar aqui 3 pontos altos novamente. 2 e 3. 2 correntinhas, passo para o próximo espacinho de 2 correntinhas e coloco 3 pontos altos, formando assim meu bloquinho de 3 pontos altos, tá bom? 2 correntinhas de separação, passo para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos novamente. Então, aqui, gente, essa carreira, ela é de repetição, como as outras 8 que fizemos no preto, a gente vai fazer novamente 8 carreiras, mas agora aqui no vermelho. Para que esse vídeo não fique muito longo, também é só repetição, então eu vou dar uma adiantada no meu trabalho. Então, eu vou fazer aqui mais 8 carreirinhas no vermelho, vou cortar, arrematar o fio e vou colocar o preto novamente. Só que para passar as informações certinho para você, eu vou fazer o meu aqui, medindo no meu botijão. E quando eu voltar, eu vou passar todas as informações de quantas carreiras de cada cor eu vou estar fazendo. E também, para quem estiver fazendo uma cor única, eu vou passar o total de carreiras necessárias. E a gente vai dar continuidade no bico de acabamento quando eu voltar. Então, vou completar aqui as minhas carreirinhas. Vocês vão fazendo as de vocês aí e eu já volto com todas as informações. Já fiz as minhas carreiras de repetição de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E aqui agora eu vou falar para vocês tudo direitinho. Eu fiquei aqui com 8 carreirinhas na cor preta, 8 carreirinhas na cor vermelha e 4 carreirinhas na cor preta. E já deu um tamanho legal para minha capa de botijão. Então, agora eu vou dar continuidade com o bico de acabamento. Para quem estiver fazendo de uma cor única e quer saber o total de carreirinhas aqui, foram 20 carreirinhas que eu fiz, tá bom? Então, aqui, olha, eu vim aqui no meu direito da peça, como eu havia explicado para vocês. O direito da nossa peça é o lado que ficamos aqui, ó, com uma perninha do ponto aqui em relevo, onde a gente vai fazer aquele detalhe que eu falei para vocês. Então, o direito da nossa peça é esse. Então, aqui eu vim, ó, já coloquei aqui o meu fio vermelho, que a gente vai dar continuidade agora no biquinho de acabamento, tá bom? Então, aqui, olha, eu vou puxar a minha laçada e vou subir 2 correntinhas apenas, tá? E aqui dentro deste espacinho eu vou colocar mais 2 pontos baixos. Contando com as 2 correntinhas que fizemos aqui no início, eu vou ficar com 3 pontos baixos. Aqui, sobre cada ponto alto de base, eu vou colocar um ponto baixo também. Então, aqui, faço um ponto baixo, no próximo ponto alto, faço um ponto baixo, e no próximo ponto alto aqui de base, eu faço mais um ponto baixo. Dentro das nossas 2 correntinhas, vou colocar 2 pontos baixos. Então, aqui a gente já tem 8 pontos baixos, contando com as 2 correntinhas que fizemos no início. Então, 8 pontos baixos. Aqui sobre esses pontos baixos, eu vou colocar mais um ponto baixo no primeiro e um ponto baixo no segundo, totalizando aqui os nossos 10 pontos baixos. Vou subir 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu vou pular este ponto alto aqui que ficamos sem trabalhar e mais essas 2 correntinhas. Vai ser como se a gente estivesse pulando 3 pontos baixos, tá?
3 pontos de base. Sempre vamos pular 3 pontos de base quando fizermos as 6 correntinhas. Vou vir direto neste ponto alto e vou colocar um ponto baixo. No próximo ponto alto, mais um ponto baixo, ficando com 2. No próximo ponto alto, mais um ponto baixo, totalizando 3. Nas duas correntinhas, faço 2 pontos baixos, ficando agora com 5. Neste primeiro ponto alto, faço um ponto baixo, ficando com 6. No próximo ponto alto, mais um ponto baixo, ficando com 7. No próximo ponto alto, mais um ponto baixo, ficando com 8. E aqui, dentro dessas duas correntinhas, vou colocar mais 2 pontos baixos, ficando assim com 10 pontos baixos aqui. E agora, eu vou fazer 6 correntinhas novamente. Espera só um pouquinho que não tá focando aqui pra vocês. Melhorou. Vou fazer 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora eu vou pular esses 3 pontos aqui, tá? Porque a gente sempre vai estar pulando como se fosse 3 pontos, tá? Então, vamos pular aqui esses 3 pontos e vamos direto daqui nessas duas correntinhas. Vamos colocar 2 pontos baixos. 1, 2. E para cada ponto alto de base, eu coloco um ponto baixo sobre cada ponto alto. Então, aqui já estamos com 5 pontos baixos. Nas correntinhas, vamos colocar 2 pontos baixos, ficando com 7. Para cada ponto, novamente, a gente vai colocar um ponto baixo para cada um. Então, aqui a gente totalizou novamente os 10 pontos baixos necessários aqui. Vou subir 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui eu vou pular essas duas correntinhas e este primeiro ponto alto aqui de base. No próximo, eu faço um ponto baixo. Então, novamente, a gente vai voltar trabalhando 10 pontos baixos, tá bom? E 6 correntinhas, sempre pulando 3 de base, tá? Independente se for 2 correntinhas, um ponto alto, ou os 3 pontos altos, a gente sempre vai pular 3 pontos de base, tá bom? E 6 correntinhas aqui, fazendo argolinhas. Vamos trabalhar assim por toda a carreira. E quando chegar aqui deste outro lado, eu volto com vocês para mostrar como a gente vai fazer o finalzinho aqui. Prontinho, gente, tô chegando aqui ao final desta carreira, olha só. E aqui eu trabalhei normalmente, seguindo o passo a passo que eu passei pra vocês, fazendo aqui, ó, 12 argolinhas de 6 pontos, 6 correntinhas cada um, tá bom? Então, chegando aqui no final, vamos fazer a nossa 13ª argolinha. E aqui, pra dar certinho o finalzinho do nosso trabalhinho, eu vou pular aqui agora 5 pontos de base, ao invés de pular só 3. Então, aqui pra mim, eu vou pular essas duas correntinhas aqui e mais esses 3 pontos altos, tá bom? Pra dar certinho aqui o final e a gente finalizar certinho com pontos baixos. Então, aqui nessas duas correntinhas, ó, pulamos aqui 5, nessas duas correntinhas eu vou colocar um ponto baixo. Para cada ponto de base, eu vou colocar um ponto baixo. Então, aqui eu faço um ponto baixo, ficando com 2, no próximo ponto alto, mais um ponto baixo, ficando com 3. No próximo ponto alto, mais um ponto baixo, ficando com 4. Nas correntinhas aqui, eu faço um ponto baixo apenas, ficando com 5. Aqui, nos nossos pontos altos, para cada um eu coloco um ponto baixo. Então, aqui, um ponto baixo ficando com 6. No próximo, um ponto baixo ficando com 7. E no próximo, um ponto baixo, ficando assim com 8 pontos baixos. Aqui no nosso finalzinho, para ficar bem certinho, nós vamos colocar um ponto baixo aqui dentro e um ponto baixo aqui, ó, na nossa terceira correntinha de baixo para cima, a gente coloca um ponto baixo, para o nosso trabalho ficar bem retinho, e assim ficamos com 10 pontos baixos, perdão, aqui no final, igual nós ficamos aqui no início, olha, 10 pontos baixos, e no meu trabalhinho eu fiquei com 13 argolinhas de 6 correntinhas, tá bom? Então, aqui, gente, se eu voltar trabalhando aqui normal, vai ficar do avesso a minha próxima carreira. Então, aqui eu vou arrematar o meu fio, mas é de sua preferência. Se você quiser continuar, é só você virar o trabalho, caminhar com pontos baixos aqui até o terceiro ponto baixo, e aí eu vou voltar e a gente segue o passo a passo. Mas se você arrematar, você vai arrematar aqui,
vai pular do outro lado e vai seguir o passo a passo comigo do mesmo jeito. E aí a sua peça, o seu bico de acabamento vai ficar todinho do lado direito da peça. Vou arrematar o meu aqui e já volto com vocês. Então, gente, olha, já cortei o fio. Vim aqui do lado direito da nossa peça para dar continuidade. Amarrei o meu fio aqui, ó, no nosso terceiro ponto baixo. Por isso que eu falei para vocês, se vocês forem continuar sem arrematar o fio para ficar do lado direito, é só você caminhar com ponto baixíssimo até o terceiro ponto baixo e colocar um ponto baixo no terceiro ponto baixo. Porque nessa carreira nós vamos ficar só com 6 pontos baixos. Na carreira anterior nós ficamos com 10 pontos baixos e nessa vamos ficar com 6 pontos baixos, sempre pulando os 2 primeiros e os 2 últimos pontos baixos, tá? Então vamos lá. Aqui eu coloquei o meu fio no terceiro ponto baixo, então eu vou puxar a laçada e vou subir 2 correntinhas que dá a altura do meu ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo, ficando com 2, contando com as correntinhas. No próximo ponto baixo, faço mais um ponto baixo, ficando com 3. No próximo, mais um ponto baixo, totalizando 4. No próximo, mais um ponto baixo, totalizando 5. E no próximo, mais um ponto baixo, ficando assim com 6 pontos baixos, contando com as correntinhas que fizemos. E pulando aqui os 2 últimos pontos baixos, sem nenhuma correntinha. Vamos laçar nossa linha e vamos direto aqui, ó, para dentro das nossas argolinhas de 6 correntinhas. E aqui dentro a gente vai colocar 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Sem nenhuma correntinha novamente, vamos pular os 2 primeiros pontos baixos aqui da nossa carreirinha de base. No terceiro, a gente vem direto e coloca um ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. No próximo ponto baixo, mais um ponto baixo, já estamos 4. No próximo, vou fazer o quinto e no próximo, o sexto. Pulando aqui os nossos 2 últimos pontos baixos, sem nenhuma correntinha, laço meu fio, venho direto aqui na nossa argolinha de 6 correntinhas e coloco mais 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Novamente, vamos pular os 2 primeiros pontos baixos aqui. No terceiro, a gente vem e coloca um ponto baixo, fazendo o nosso primeiro ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço meu segundo ponto baixo. No próximo ponto baixo, faço meu terceiro ponto baixo. No próximo, faço o nosso quarto. No próximo, nosso quinto ponto baixo. E no próximo, nosso sexto ponto baixo, ficando com 6 pontos baixos aqui. E vamos novamente para dentro da nossa argolinha de 6 correntinhas, colocando 10 pontos altos aqui dentro, tá? Então, essa carreira vai ser toda feita assim, tá bom? Nós vamos estar fazendo 6 pontos baixos, sempre pulando os 2 primeiros e os 2 últimos de base. E aqui dentro das nossas argolinhas de 6 correntinhas, vamos estar sempre colocando 10 pontos altos aqui dentro, tá bom? Vou fazer assim até o final da nossa carreira. Quando chegar lá no final, eu volto com vocês. Então, gente, olha, cheguei aqui ao final desta carreira, tá vendo? Olha, a carreira vai ficar assim, ó. Toda bonitinha, né? Ó, uma graça. E aqui chegando no final, eu vou cortar novamente o meu fio. Eu vou prender ele lá do outro lado novamente, senão a minha carreira vai ficar do avesso. Essa carreira aqui, mesmo que vocês achem que não tem problema, fica feio se ficar do avesso. Então, eu aconselho você a cortar o fio de vocês. E agora, mesmo que for de uma cor só, tá bom? Porque eu aqui vou mudar, vou colocar o meu preto de novo pra dar um detalhe a mais na minha peça. Mas mesmo se você esteja fazendo de uma cor só, eu aconselho você a cortar o fio e colocar ele aqui novamente. Vou colocar o meu fio e já volto.
Prontinho, gente. Então, aqui, ó, na carreira anterior, nós ficamos com 6 pontos baixos. Nessa carreira de agora, que vamos dar início, nós vamos ficar com 2 pontos baixos, pulando os dois primeiros e os dois últimos. Então, aqui eu pulei os dois primeiros pontos, coloquei o minha linha aqui no terceiro ponto baixo. E aqui, eu vou fazer o quê? Vou puxar a laçada e vou subir 2 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto baixo. E no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo, ficando assim com 2 pontos baixos, contando com a nossa correntinha aqui. Agora, a gente faz uma correntinha, vamos laçar na nossa linha. E aqui no primeiro ponto alto dos nossos 10 pontos altos, nós vamos fazer um ponto alto em relevo. Então, aqui eu vou pegar por trás, ó, vou passar pela frente do nosso ponto, vou aqui atrás, vou pegar a linha e vou puxar. Então, aqui atrás eu faço um ponto alto. Uma correntinha, vou fazer de novo bem devagarzinho, ó. Vou laçar nosso fio, vou vir aqui por trás do nosso ponto, olha. Vou passar a agulha pela frente, vou puxar a nossa laçada aqui atrás, ó. E um ponto alto. Uma correntinha, olha só. Laço o fio, passo por trás do ponto, venho pela frente e aqui atrás eu puxo a laçada e faço o ponto alto. Então, a gente vai estar fazendo pontos altos em relevo, tá? Separados por uma correntinha. Fiz a minha correntinha, mais uma vez, venho aqui, passo por trás do ponto alto, pela frente, puxo a laçada e faço ponto alto em relevo. Uma correntinha, no próximo ponto alto de base, faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha, no próximo ponto alto de base, faço um ponto alto em relevo. Nós vamos ficar com 10 pontos altos em relevo separados por uma correntinha. Então, faço um ponto alto em relevo, uma correntinha. Um ponto alto em relevo, uma correntinha. Um ponto alto em relevo, uma correntinha. E um ponto alto em relevo aqui. E faço uma correntinha. Pulo os dois primeiros pontos baixos, no terceiro faço um ponto baixo. No próximo faço um ponto baixo, faço uma correntinha e vamos novamente trabalhar aqui sobre esses 10 pontos altos aqui que fizemos. Feito a correntinha, vamos fazer aqui, ó, dar uma laçada na agulha e vir aqui por trás do ponto, olha só. Passo a agulha pela frente do ponto, venho aqui atrás, pego a laçadinha, puxo e faço ponto alto em relevo. Uma correntinha de separação, laço o fio, venho aqui por trás, olha só. Passo pela frente, pego a laçadinha, levo lá para trás e faço um ponto alto em relevo. Faço uma correntinha e vou trabalhando pontos altos em relevo desta forma. Sempre lembrando de separar com uma correntinha todos os pontos altos, tá? Então, aqui novamente, vamos ficar com 10 pontos altos em relevo novamente. Vamos trabalhando assim, até chegar no final dos nossos 10 pontos altos aqui. Um ponto alto em relevo, uma correntinha de separação. Um ponto alto em relevo, uma correntinha de separação e aqui no final um ponto alto em relevo para finalizar os 10. Faço uma correntinha, pulo os dois primeiros pontos baixos, no terceiro faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. Então, essa carreira a gente vai estar trabalhando desta forma, vai ficando assim, ó, o resultado dos nossos pontos altos em relevo aqui, tá vendo? E se na outra carreira anterior a gente ficou com 6, nessa nós vamos ficar com 2 pontos baixos, sempre pulando os dois primeiros e os dois últimos, tá? Vamos fazer dessa forma por toda a nossa carreira. Lá no final eu volto com vocês. Cheguei aqui ao fim da carreira, já cortei o meu fio. Vim aqui do lado direito da nossa peça, olha. Que aqui agora a gente vai fazer a nossa última carreirinha do bico, tá? Então, essa carreira nós trabalhamos 2 pontos baixos, 10 pontos altos em relevo, separados por uma correntinha. Então, aqui, ó, eu amarrei o meu fio depois dos meus 2 pontos baixos. Aqui estão meus 2 pontos baixos, aí tem uma correntinha de separação para começar os 10 pontos altos em relevo. Aqui eu amarrei o meu fio.
Então, aqui, ó, eu vou puxar laçado, vou subir 2 correntinhas para dar a altura do meu ponto baixo. No primeiro espacinho, entre um ponto alto e relevo e outro, eu vou colocar um ponto baixo. No próximo espacinho de uma correntinha entre um ponto alto e relevo e outro, eu vou colocar um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas e aqui vou fazer um picô. E um ponto baixo no mesmo espacinho. No próximo espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, e aqui, ó, pegando as 2 laçadinhas do ponto baixo, eu faço um picô. E um ponto baixo aqui, no mesmo espacinho. No próximo espacinho, eu faço um ponto baixo, 3 correntinhas, pegando as 2 alcinhas do nosso ponto baixo aqui, ó. Viram? Eu faço um ponto baixíssimo, formando o nosso terceiro picô, um ponto baixo no mesmo espacinho. Ficamos aqui, então, com 3 pontinhos picôs aqui. Então, no próximo espacinho, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui um ponto baixo, e aqui a gente vai subir 5 correntinhas agora. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, ó, pegando as 2 alcinhas do ponto baixo, eu faço um picô de 5 correntinhas e um ponto baixo no mesmo intervalinho. Então, aqui a gente vai ficando assim, ó, 3 picôzinhos de 3 correntinhas e um picô de 5 correntinhas. No próximo espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um picô. Pegando as 2 alcinhas do ponto baixo, fazendo um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, faço um ponto baixo. No próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Formo assim o meu segundo picô. No mesmo espacinho, faço um ponto baixo. No próximo espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um picô. Formando assim o meu terceiro picôzinho de 3 correntinhas aqui. No mesmo espacinho, faço um ponto baixo. E aqui, ó, no último espacinho, entre um ponto alto em relevo e outro, eu faço um ponto baixo apenas. Aqui nessa correntinha, antes dos nossos 2 pontos baixos, eu faço um ponto baixo. Nesta outra correntinha, após dos nossos 2 pontos baixos, eu faço um ponto baixo apenas, desculpa. E aqui, voltei novamente nos nossos 10 pontos altos em relevo. No primeiro espacinho, eu faço só um ponto baixo. No segundo espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um picô. No mesmo espacinho, faço um ponto baixo. No próximo espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um picô. No mesmo espacinho, faço um ponto baixo. No próximo espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um picô, pegando as 2 alcinhas aqui do nosso ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, formando o picô e um ponto baixo no mesmo espacinho, ficando assim com 3 pontos picôs de 3 correntinhas. No próximo espacinho, faço um ponto baixo, subo 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui pegando as 2 alcinhas, faço um ponto picô de 5 correntinhas. No mesmo espaço, eu faço um ponto baixo. No próximo espacinho, faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um picô. No mesmo espaço, um ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, formo o meu segundo picô. Um ponto baixo. No próximo espacinho, faço um ponto baixo, um picô. Opa. E um ponto baixo. Vou explicar mais uma vez essa parte aqui. No último espacinho de uma correntinha entre um ponto alto e um relevo e outro, eu coloco apenas um ponto baixo. Na correntinha aqui, ó, para separar os 2 pontos baixos aqui, tem uma correntinha antes, faço um ponto baixo aqui. Depois dos nossos 2 pontos baixos, temos aqui mais uma correntinha que eu vou fazer mais um ponto baixo. E voltei aqui aos 10 pontos altos em relevo separados por uma correntinha. E no primeiro espacinho de uma correntinha entre um ponto alto em relevo e outro, coloco um ponto baixo
e volto a trabalhar da mesma forma que fizemos aqui, fazendo 3 pontos picôs de 3 correntinhas, um ponto picô de 5 correntinhas e mais 3 pontos picô de 3 correntinhas, tá bom? Vamos fazer assim por toda a nossa carreira e lá no final eu volto com vocês. Bom, gente, concluí aqui, ó, a minha carreirinha de picôzinho, ó, foi ficando assim, muito lindo, né? Dá todo um charme à nossa peça. Chegando aqui no final, olha só, eu fiz aqui um ponto baixo antes desses 2 pontos baixos aqui que tínhamos no finalzinho. Então, aqui eu vou colocar um ponto baixo para cada ponto de base aqui, tá? Naquela carreirinha de 6 pontos baixos, aqui a gente sobrou 2, né? É como se fosse uma escadinha, então aqui a gente vai completar para ficar legal. Então, aqui sobrou 2 naquelas carreirinhas de 6 pontos baixos, vou colocar um ponto baixo para cada um. E aqui naquela carreirinha que a gente fez 10, sobrou 2 pontos baixos também no final, eu vou colocar um ponto baixo para cada um. E aqui agora chegamos na nossa lateral, onde a gente vai estar trabalhando agora um acabamento mais legal. Aqui a gente vai estar fazendo pontos baixos por toda essa carreira, para poder o acabamento ficar bem certinho aqui da nossa capa. Então, aqui, gente, não tem uma contagem certinha de pontos, tá bom? Você vai fazendo e vai vendo aí se sua capa tá repuxando, se ela tá ficando assim, ó, dobradinha aí, vocês vão aumentando os pontos. Mas aqui pra mim sempre dá certo quando eu faço assim. Aonde é esse espacinho aqui, ó, sem ponto alto, desculpa, vocês colocam 3 pontos baixos. 2, 3. E aonde temos aqui, ó, o nosso grupinho de 3 pontos altos aqui completos, eu ponho só 2. Aonde a gente tem um espacinho aqui, ó, em aberto, a gente coloca 3. 1, 2, 3. E aonde a gente trabalhou aqui pontos altos, a gente põe 2. A minha capa, eu já fiz uma dessa e deu certo assim, tá bom? Mas se você vê que no seu ponto ela tá repuxando, tá ficando feio, você aumenta aqui, coloca mais um ponto, aumenta. Não tem contagem certa de ponto, tá? É só pra dar um acabamento mesmo aqui na nossa peça. Vou fazer aqui pontos baixos por toda essa carreira e quando chegar aqui no topo da nossa peça, eu volto com vocês, tá bom? Então, aqui, gente, olha, fiz toda a lateral do nosso trabalhinho, ó, fazendo assim. Cheguei aqui em cima, ó, tá bom? Naquela primeira carreirinha que nós fizemos, e aqui nós vamos trabalhar assim. Sobre o ponto alto, a gente coloca um ponto baixo e nas correntinhas a gente coloca um ponto baixo. Sobre os pontos altos, aqui a gente coloca um ponto baixo para cada um. E nas correntinhas a gente coloca só um ponto baixo aqui em cima, tá bom? Mas é como eu disse, se você notar que seu trabalho está repuxando, você aumenta a quantidade de pontos aí para sua capa ficar bem certinha, tá bom? Varia muito da tensão de pontos, tá? Então, você vai fazendo aí, se adequando ao seu ponto. Vou continuar essa carreira colocando assim, um ponto baixo sobre cada ponto alto de base e na correntinha eu ponho um ponto baixo apenas. Vou fazer assim até o final e já volto com vocês. Cheguei aqui novamente a nossa lateral, então aqui, ó, nesse ponto alto eu vou colocar 2. No próximo aqui eu coloco 2, já vou escondendo aqui o nosso fiozinho aqui, ó, do início, tá? Junto aqui já vou arrematando este fiozinho que a gente deixou aqui no nosso início. Vou colocando aqui 2 pontos altos, 2 pontos baixos, desculpa. E assim a gente vai seguindo a nossa carreira, fazendo assim um acabamento muito mais bonitinho na nossa peça. Só pontos baixos, tá? Lembrando que se você vê que sua peça está repuxando, você aumenta os pontos baixos por espacinho, para ela ficar bem certinho aqui, tá bom? Aqui onde a gente tem esse espacinho assim aberto, a gente põe sempre 3, que aí ela vai ficando mais certinha, tá? Pelo menos aqui pra mim, fica mais certinho, né? Aqui 2, aqui 3. Então, eu vou continuar assim,
Lá no final eu volto para mostrar para vocês como é que a gente vai finalizar essa carreira e dar continuidade aqui à nossa peça, tá bom? Prontinho, gente, cheguei aqui no final, olha só. Então, aqui a gente tem aquela primeira carreirinha de 10 pontos baixos que fizemos e sobrou 2. Sobre cada um dos que sobraram, eu coloco um ponto baixo. Na carreirinha de 6 que sobrou 2, sobre cada um também aqui eu vou colocar um ponto baixo. E aqui, para fechar, aqui nesses 2 pontos baixos aqui, a gente coloca um ponto baixo para cada um. E aonde iniciamos aqui, a gente faz um ponto baixíssimo aqui, tá bom? Então, aqui é só cortar e arrematar o nosso fio, que a gente já fez aqui o acabamento nas laterais da nossa capinha, tá bom? Então, agora eu vou ensinar pra vocês aquele detalhezinho que a gente deixou aquelas perninhas sem trabalhar. Aqui, olha só, tá vendo? Eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fazer o detalhe aqui nessa parte agora, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer aquele detalhezinho naquela carreirinha que a gente trabalhou só pegando a perninha de trás do nosso ponto, tá? Então, aqui, ó, é na 7ª carreira, tá? Naquela carreirinha de pontos fechados. Na 8ª, a gente veio aqui pegando só uma perninha do ponto e ficou uma aqui pra gente fazer um detalhezinho. Vou fazer aqui, ó, uma laçadinha aqui, tá bom? E vou por essa laçadinha já na minha agulha, olha só, tá bom? Então, aqui eu vou dobrar aqui pra vocês ver mais fácil, tá bom? Pra ficar fácil a visualização. Então, aqui, olha, no nosso primeiro ponto, onde a gente trabalhou só a laçadinha de trás, a gente vai vir aqui, vai puxar e vai fazer aqui, ó, um ponto baixo, tá? No próximo, só pegando a laçadinha que ficou, a gente vai fazer um ponto baixo. Na próxima laçadinha, a gente faz um ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo por toda a nossa carreira, só pra dar um detalhezinho a mais aí na nossa peça, tá? Vai ficar bem bonitinho o resultado. Mas fica ao gosto de vocês, tá bom? Quem não quiser fazer essa parte aqui também não tem problema, fica uma graça do mesmo jeito, tá? Isso aqui é só pra dar um detalhezinho a mais e vocês vão ver como dá um destaque. Então, é só ir fazendo assim, pontos baixos sobre cada laçadinha que a gente deixou de trabalhar naquela hora. E agora, a gente vai pegando a laçadinha que sobrou, né, que a gente deixou de trabalhar, e vai colocando um ponto baixo para cada laçadinha, até o fim da nossa carreira. E eu já volto com vocês mostrando como é que ficou o resultado desta parte. Então, gente, olha só como dá um detalhezinho bem legal a nossa peça. Cheguei aqui no final, olha só, tá? Vou fazer aqui 2 correntinhas, vou cortar o nosso fio e depois eu vou vir arrematar este fio aqui direitinho no final, tá? Agora aqui, gente, nós temos outra carreirinha de pontos fechados, né? Aqui, ó, tá vendo? E aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai passar aqui por entre esses pontos um cordão de correntinhas, tá? Eu vou fazer o meu cordão de correntinhas aqui e já passo pra vocês a quantidade que foi necessária aqui, tá bom? Então, gente, aqui, ó, eu fiz um cordão com 180 correntinhas, tá? E nas duas pontas eu deixei um pedaço bem grande aqui de linha, porque depois eu vou estar aplicando uma pérola em cada pontinha, porque aqui a gente vai passar esse cordão e vai deixar um pedaço de cada lado para poder estar fazendo a amarração depois na nossa peça atrás, tá? Porque essa capa ela é aberta, né? Então ela precisa de amarração, então a gente já vai aproveitar esse cordão aqui para ser uma das amarrações da nossa capa. Então aqui, ó, na nossa carreirinha de pontos fechados, aqui a gente tem aqueles pontos baixos que passamos aqui na lateral. Eu vou estar passando aqui com uma agulhinha de tapeceiro, tá? Mas dá pra passar também com a agulha de crochê, tá bom? Mas fica um pouquinho mais fácil fazendo assim. Vocês podem também já aplicar a pérola e tá passando com o auxílio da pérola, que também fica fácil, tá? Então, aqui, ó, depois dessa carreirinha aqui de pontos baixos, a gente vai vir aqui por trás, olha só, e vai subir aqui e puxar o nosso cordão. E vamos deixar aqui um pedaço, tá?
que vai no final ser a nossa amarra, tá bom? Então, vocês deixam um pedaço aí. E aqui a gente vai começar a passar. Então, aqui a gente já colocou o nosso cordão. E agora, nós vamos contar aqui 3 pontos altos. Então, a gente vai passar por cima de 3 pontos altos. E aqui a gente vai entrar nestes 2 pontos aqui, ó, por baixo, tá? Olha só, vai ficar por cima de 3 pontos altos e por baixo de 2 pontos altos. Então, a gente puxa aqui o nosso cordão, olha só. E vai ficando assim, ó, bem bonitinho, vai dar um detalhe a mais a nossa peça. E já fica aí como sendo a nossa primeira amarração da nossa capinha, tá? Então, aqui a gente vai passar por cima de 3 pontos altos, tá? E por baixo de 2 pontos altos. E passamos o nosso cordão assim. Vou fazer novamente, ó. A gente passa por cima de 3 pontos altos e passa a agulha por baixo de 2 pontos altos, olha só. E puxa o nosso cordãozinho. Então, a gente vai fazendo assim por todos os nossos pontos altos aqui, ó. Passamos por cima de 3 e por baixo de 2 pontos altos, tá? E vai ficando assim, olha só que bonitinho, que dá um efeito bem legal aqui, né? Então, eu vou fazer assim por toda a nossa carreira e lá no final eu volto com vocês pra mostrar como é que vai ficar o outro lado, tá bom? Então, a gente foi ficando assim, ó, a nossa carreirinha, tá bom? Ó, passando por cima de 3 pontos altos e por baixo de 2 pontos por toda a nossa carreira. Aqui no final, pra dar certinho aqui, ó, sobrou aqui pra mim 5 pontos altos. Então, eu vou passar por cima de todos eles pra gente sair aqui, ó, antes da nossa lateral de pontos baixos aqui, tá bom? Então, eu vou só passar aqui, ó, e aí vai ficar aqui pra trás o meu fiozinho. E aí, aqui vai ficar assim, ó. E aqui já fica uma amarração, tá bom? Eu vou acertar direitinho, ó, porque ficou uma diferença de tamanhos, né? Então, eu vou medir direitinho pra ficar o mesmo tamanho dos dois lados. Vou acertar direitinho. Vou aplicar aqui as minhas pérolas. E no final, eu mostro pra vocês todos esses detalhezinhos finalizados, tá? Agora, eu vou ensinar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui a nossa amarração no topo da nossa capa, tá? Então, gente, aqui, ó, no topo eu já fiz uma amarraçãozinha e vou fazer essa outra aqui juntamente com vocês, tá bom? Então, aqui bem no cantinho, olha, vou dar a minha laçadinha aqui, tá bom? Vou colocar aqui na minha agulha, ó, vou passar a agulha aqui bem no cantinho, ó. Aqui tá os nossos pontos baixos que fizemos no acabamento, então aqui, ó, a gente vai inserir a agulha, vai puxar a laçadinha e vai fazer um ponto baixo. E aqui a gente vai subir 28 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer as minhas 28 correntinhas e já volto com vocês. Fiz aqui, gente, ó, as minhas 28 correntinhas, tá? E aqui, ó, eu vou puxar uma boa quantidade de fio, porque é pra gente tá colocando depois a nossa pérola aqui também, tá bom? Então, eu vou cortar este fio. Então, a gente ficou com uma amarração aqui, ó, no topo da nossa peça, né? Olha só, aqui no topo. Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês como é que vai ficar com as pérolas. Vou mostrar no botijão de gás, tá bom? Pra vocês verem tudo bem direitinho, tá? Porque assim, às vezes fica um pouquinho ruim pra entender tudo certinho. Então, a gente tem uma amarração no topo. Temos uma amarração que fizemos aqui, ó, quando a gente passou os nossos fios, né? Por entre os pontos, ó, então a gente tem 2 amarrações. E agora eu vou ensinar pra vocês a terceira. Eu aqui na minha peça vou fazer só 3 amarrações, mas vocês fazem aí a quantidade que vocês quiserem. Aqui, gente, onde eu trabalhei 8 carreirinhas preta, 8 vermelha e 4 preta, eu aqui nas carreirinhas vermelhas, na última carreira, olha só, eu já fiz uma amarração aqui e agora eu vou ensinar vocês a fazer a outra. Então, aqui, gente, olha, onde a gente fez aquelas repetições, tá? De 8 carreirinhas preta, 8 vermelha e 4 preta aqui. Nas nossas vermelhas aqui, ó, aqui tá o bico, tá vendo? Então, de baixo pra cima, na nossa última carreirinha vermelha,
tá bom? A gente vai estar colocando o fio novamente. Então, aqui, ó, vou fazer a minha laçadinha, tá bom? Olha só. E aqui, com a agulha, eu vou vir no meu último quadradinho aqui, ó, da carreira vermelha e vou puxar a laçada. E fazer um ponto baixo. E aqui eu vou subir novamente 28 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer aqui as minhas 28 correntinhas e volto pra gente dar continuidade. Já está quase acabando a nossa peça. Fiz aqui as minhas 28 correntinhas, vou puxar uma boa quantidade de fio novamente, pra gente depois estar aplicando a nossa pérola. Vou cortar aqui, ó, tá bom? E apertar bem aqui as nossas correntinhas, que depois eu vou colocar uma pérola aqui pra ficar muito mais bonitinho, tá bom? Então, agora, gente, eu vou fazer os arremates que a gente tem que fazer aqui na nossa peça, tá? E depois eu venho mostrando pra vocês a aplicação que a gente vai fazer nessa linda peça aqui. Então, eu vou fazer os arremates, vou colocar aqui as pérolas bem bonitinho pra vocês, tá bom? Então, quando eu voltar, já vou estar com as pérolas e vou mostrar a aplicação que vamos fazer nessa linda peça. Prontinho, gente, como eu disse pra vocês, olha só, já arrematei aqui todos os fiozinhos e em cada amarração que fizemos, eu coloquei aqui, ó, pérola nas pontinhas, tá bom? Então, aqui eu fiz 3 amarrações, mas aqui fica a critério de vocês. Se vocês quiserem colocar mais, é só vocês colocarem, tá? Eu coloquei as pérolas para dar um charme a mais aqui a nossa peça. E para fechar com chave de ouro, eu vou estar colocando na nossa peça esta linda aplicação da Minnie, tá bom? Já ensino aqui no canal a fazer essa linda aplicação, tá? Então, aqui abaixo na descrição, vou deixar o link que te leva direto para a videoaula para você fazer essa linda aplicação, tá bom? Aqui, gente, fica bem a critério de vocês. Quem quiser colar, pode estar colando, mas eu gosto de costurar. Então, eu vou costurar pecinha por pecinha, olha só. É tudo solto, tá bom? Então, eu vou colar, vou costurar tudinho, tá bom? E quando eu voltar, eu já venho com o resultado final da nossa peça. No final do vídeo, eu vou deixar fotos passando, tá? Da minha capa no botijão, para vocês verem o resultado final dessa linda peça, tá bom? Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, tá bom? Isso me ajuda muito e incentiva a trazer mais novidades para vocês. Vou finalizar a minha peça aqui e já volto com vocês com o resultado da nossa linda capa de botijão. Então, gente, olha só, voltei aqui com a minha peça finalizada, tá? Já costurei toda a nossa aplicaçãozinha aqui e ficou deste jeito. Ficou muito linda, né? Aqui as pérolazinhas. Então, gente, eu espero de verdade que vocês consigam estar fazendo essa peça, seguindo aqui as minhas explicações, tá bom? Agora, aqui no final do vídeo, eu vou deixar fotos dessa linda peça no meu botijão de gás, tá bom? Pra vocês verem o resultado e como é que fica a peça no botijão, tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreve no meu canal, deixa um like, isso me ajuda muito. Ativa o sininho na opção todas, assim o YouTube vai te avisar quando eu postar vídeo novo, tá bom? E você não vai perder nenhuma novidade que eu for trazer aqui. Então, gente, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!